Interligados, oferecimento Seara, salsicha Seara, tudo fica bom demais. Aqui, em Glória de Dourados, no Mato Grosso do Sul, a força da suinocultura tem sobrenome. Dos Santos, de um pequeno módulo com 300 animais, nasceu uma história de trabalho, união e superação, gente. Hoje, 3 gerações dividem o mesmo sonho, o de produzir com amor e deixar um legado aqui no campo. Olá, bom dia! Bom dia! Tudo bem? Prazer! E aí, prazer! Juliana! E aí, Silmara, tudo bem, Silmara? Oi, linda, Prazer, tudo bem? Vinícius. Prazer, Vinícius. Prazer, Silvana. Tudo bem, Silvana? Vou ficar aqui no meio de vocês, família linda. Gente, primeiro, obrigada por me receberem aqui. Que terra bonita que vocês estão, né? Muito abençoado. E eu já vi que as granjas ficam todas aqui do lado, então vocês estão dentro do trabalho praticamente, né? Sim, Juliana, a gente está meio ansioso, meio nervoso, esperando essa visita de vocês. Você vê que aqui perto das granjas, né, na casa, um pouco nervoso, mas Não com um fiquem. coração enorme aí para a gente contar essa história nossa aí na suinocultura desses 30 anos. Com certeza. Vocês estão aqui hoje, vocês têm uma história bonita, de destaque, e é o que eu quero contar. Então, vamos lá, quem vai começar me contando hoje o começo dessa história? Porque eu fiquei sabendo que nasceu junto com o ano que eu nasci, em 96. 96, 1996, 30 anos aí na atividade aí, 30 fazendo anos. agora, né? Você começa me contando então, José? Começo, vamos entrar? Vamos entrar. Vem conhecer histórias emocionantes do interior do Brasil. Gente que faz esse país gigante. Vamos contar pra emocionar, pra se orgulhar. Vem conhecer o Brasil. Agora eu e o José Anderson sentamos aqui debaixo de um pé de ingá bem bonito na frente da casa dos seus pais para a gente conversar um pouquinho da sua origem. José Anderson, também conhecido como Giló, né? Que eu já fiquei Sim, sabendo. Esse Todo mundo apelido aqui na aí região. já está na integração aí, mas conhecido como esse apelido também de Giló, né? O José Anderson aí. Isso aí. Então, Giló, vamos começar um pouquinho com a sua origem. Você nasceu e cresceu aqui no município de Glória de Dourados, né? Como que era a sua infância no campo e o que te inspirou a seguir nesse caminho? Eu nasci aqui nesse nosso município, né? Eu estou com 46 anos aqui, né? Nessa propriedade, junto com meus pais. Teve um período, que é quando eu casei, que a gente mudou um pouco para a cidade de 2 anos. E a minha infância toda foi aqui, a história, né? Uma infância, aquela criança de antigamente feliz, que a gente não tinha de que tem de tecnologia hoje, mas era simples as coisas, mas muito feliz. Os meus pais vinham ali de um gadinho leiteiro, com pouco leite, e eu e minha somos 12 irmãs. E a gente, quando foi pegando ali seus 12 anos ali para frente, para ganhar alguma coisinha, já começava a trabalhar para fora, né? Trabalhei arrancando feijão, catando algodão. Eu vendia alface, que minha mãe tinha uma horta, então para ajudar na renda, ela ponhava numa carriola, lembro como hoje, um pano ali em cima, e eu ia no distrito que tinha que vender alface, ovo caipira, entregava leite na rua, nas casas. Somos em 3, aí meus pais colocou as granjas, né?
eu e meu irmão começamos naquela época. E naquela época era manual, então assim, não foi fácil, porque a gente não queria trabalhar na cidade, a gente gostava sempre do campo e foi muito difícil, porque acordava 4 horas da manhã, batia a carriola, era sofrido. Só que nossos pais sempre nos ensinou a lutar para vencer e unidos. Então a gente sempre foi unido e sempre teve uma união muito grande. A gente já sofreu muito nessa vida. E hoje eu vejo ele assim vencendo, eu fico alegre e contente, porque ele é uma bênção, tanto para meus pais e para mim. Então eu peço para Deus, para Jesus, que ilumine os caminhos dele, e o Vinícius vai ser no mesmo caminho, porque é um menino que eu tiro o chapéu e é um grande herói, exemplo dos meus pais que nos ensinou. Essa propriedade era do meu pai, eu nasci aqui, estou até hoje, 71 anos. Nunca saí, nunca mudei. E aí a gente sempre tentava roça, né? Não deu certo. Aí depois a gente passou para a leiteria, também foi enfraquecendo. Aí ele inventou de querer pôr a granja. Aí a gente entrou tudo dentro. Então as memórias que você tem da sua infância foram todas aqui, nessa propriedade que a gente está hoje. Um pouquinho ali no gado de leite, como toda propriedade familiar, um pouquinho de tudo, né? Uma galinha caipira ali. Isso. E naquela época já tinha suínos ou ainda Não, não? não. Nessa época não tinha suíno, assim, não tinha projeto, né? Eu tô com 46 anos hoje, né? Eu vim de 79 e a primeira granja foi em 96. Então esse período ali, até eu chegar aos meus 15 anos, entrar no projeto da suinocultura, a gente teve outra atividade que se chamava aqui o bicho da seda. Que um amigo meu, que era extensionista do bicho de seda, ele também saiu dessa empresa, que era já a suinocultura. E ele visitou o pai, nessa época, né? E sempre ele vinha aqui no domingo, Erlei, falou, cara, coloca uma granja. E foi onde o meu pai falou, se você ficar, eu coloco para você. Você vai ter uma sua renda aqui, você vai ter uma atividade, por que nós não vamos nesse projeto? Então eu comecei em 96 com essa granja de 330 animais. Para eu depois lidar e mexer com banco, essas coisas, o pai ensinou uma procuração dando os poderes para mim. E lutemos, vencemos e graças a Deus até hoje felizes. Hoje agradeço a Deus, primeiramente, né? E a turma da Seara que me deu apoio. Ponhamos aquele barracãozinho pequeno, era 100 e poucos suínos. Fui lutando hoje, graças a Deus. A turma fala que ele é o maior da quinta linha aqui. Primeira granja nossa. E era pequenininha, né? Banhamos, lutamos, faz muitos anos já, vixe, né? E era tudo manual. Hoje não, hoje tudo é automático, né? Hoje, os funcionários hoje, todo mundo dormia, nós não tinha não. Então os meus pessoal de São Paulo que vinha passear aqui, nós fazíamos tudo para bater carriola. Era tudo na mão. Enchia aqueles coxos e suava, né? Daí eu falei, isso é vida de gente não, mas graças a Deus deu certo, né? Hoje ele tem essas granjas para lá, para lá. As pessoas vão visitar lá, você vai ver que lá é bonito, né? Nós limpava, puxava porco, tudo, tratava com a carriola. E aí ele saía e a gente ficava ali. Eu acordava cedo, mas o meu irmão a gente medicava, vacinava, cuidava, porque naquela época a gente não tinha condições de pagar um funcionário, né? E os nossos pais também ajudavam. Então era Natal, domingo, sábado, não tinha feriado. E como que foi esse início, Giló? Porque você não sabia nada da atividade, né? Você lembra como que era esse seu primeiro módulo lá em 96? Lembro. Era uma novidade até para os vizinhos, porque antigamente era muito povoado a zona rural. E muitos falavam, ó, vocês vão perder a propriedade por causa dessa dívida no banco e tudo, né? Mas eu tive muita esperança que dali poderia dar certo, que ia dar certo, né? Não era financeiramente muita coisa, mas você sabia assim, ó, eu tenho alguma coisa para trabalhar. Estou sendo dono do meu negócio e eu vou me dedicar ao máximo. E aí a gente foi crescendo junto com a empresa. Em 2001 eu coloquei a primeira granja de uma quantidade que saiu na nossa região, que foi uma granja já de 1.600 animais, automática. Aí sim, era uma tecnologia já de outro mundo. Diferenciada. Ração ia por linha, sabe? Assim, olha, foi uma emoção e tanto.
Aí eu conheci minha esposa, né? Nós até namorou 1 ano e 3 Aqui meses. mesmo em Glória de Dourados? Ela é da uma cidade vizinha, né, de Deodápolis. E aí eu falava pra ela, ó, eu mexo com suíno e tal, tuxo na granja. Aí ela sentia o manejo, o cheiro. Falei, ó, mas essa é a minha profissão, né? Mas Tem como assim, fugir, não tem né? como fugir. E 1 ano e 3 meses a gente namoramos, noivemos, casamos. E ela entrou junto comigo. Então assim, hoje eu sempre falo pra ela, um dia vai dar certo, um dia nós vamos estar bem. Construiu a história junto comigo e me deu muita força nesse início ali do nosso casamento. No começo, né, da caminhada dele, foi bem difícil porque eu saí de uma cidade, né, apesar de uma cidade pequena, a minha adolescência toda, a minha juventude, né, foi na cidade, e daí eu vim para o campo, né, então no campo as coisas eram mais difíceis, né, e aí a gente teve que começar também do zero. Nós casamos em 2002, e moramos 4 anos na cidade e posteriormente nós viemos para a zona rural. E na época a gente morou numa casa muito pequena, né? E em seguida eu já tive o Vinícius, nós mudamos para cá em dezembro e o Vinícius nasceu em fevereiro de 2007. E até então a gente morava numa residência muito pequena, nós passamos por muitas dificuldades, né? Quem vê hoje não imagina a carreira que a gente prosseguiu até aqui. Eu toquei granja uns 18 anos. E com a minha mãe ali, uns 10 anos, ela dando suporte. Até quando eu quitei as primeiras granjas, financeiramente eu fui melhorando, aí eu contratei um funcionário. 2008, 2009. Né? Até então, porque tinha um financiamento, você tinha aquela responsabilidade de fazer receita, fazer resultado, e não sobraria tanto. Né? A gente passou por várias companhias nesse processo até chegar na JBS e Seara. Hoje sim, hoje a gente está em outro patamar, sabe? Hoje é totalmente diferente em todos os aspectos. Mas o que você acha que te motivou a continuar mesmo diante desses desafios, assim? Porque eu gosto de mexer com o suíno. Giló, tô adorando conhecer um pouquinho mais da sua história, mas eu sei que ainda tem bastante coisa para contar, então vamos deixar para o próximo bloco? Daqui a pouco a gente volta? O que você acha? Tudo bem. Pessoal, voltamos já. O que você precisou fazer para conseguir essa área e essa granja? Financeiramente eu me endividei muito, né? Eu vendi todo o gado que nós tínhamos, paguei primeiro uma parcela da terra. E sim, eu tinha mais 300 mil para 60 dias e depois 6 meses. E um projeto alto. E muitos falavam, ó, não vai dar certo, você não vai conseguir. Só que eu lutei, foi muitas noites assim de choro, de preocupação, porque o financiamento demorava para aprovar, depois demorou para sair recurso, eu devendo na praça, né? E era um sítio até que não estava muito limpo, aí a gente organizou. Aí quando você vê você fazendo a terraplanagem, você construindo o primeiro alojamento e você olhar assim para uma granja moderna do que tem hoje, o piso vazado, pressão negativa, olha, aí você fala assim, estou realizando um sonho e ter saído de 330 animais e já estava indo ali para quase 15 mil cabeças. Então, aí isso foi me dando cada vez mais gás. Eu falei assim, eu vou vencer e eu vou crescer junto com a empresa. Hoje o José Anderson ele conta aí com uns 3 modais, que é 5.400 animais cada um, e ele conta com a granja de We to Finish, que é uma granja que tem aí uns 15 anos atrás aí que foi desenvolvido pela empresa, que é um projeto americano que hoje é só terminação. Então hoje os projetos dele são só terminação e tem também aquele projeto dele que é onde ele começou a atividade aí há 30 anos atrás, que é uma granjinha hoje com 2.500 animais, que foi ampliado aí por 2, 3 vezes até chegar a 2.500 animais. São 3 modais climatizados, né, com toda a tecnologia, com acompanhamento de temperatura, umidade, tudo por sondas automáticas, tudo painel eletrônico, tudo bem tecnológico, possível de acompanhar por acesso remoto, né? Então são 3 modais nesse padrão e as outras são modais convencionais daí, né? Hoje no total é em torno de 25 mil animais, em torno de 22.500 próprios e 2.400 mais ou menos que é arrendado.
E 2023 para 2024 surgiu a oportunidade de eu colocar o terceiro modal pressão negativa. Então hoje naquela estrutura ali eu fui para 25 às 26 mil cabeças. E 2024 a gente teve a honra do José Anderson 3 ser o melhor do Super Agro de 2024. E agora estou construindo mais 2 modal com investimento de 12 milhões, né? Foi aprovado agora no banco. Eu indo agora para os seus 38 mil cabeças. Você começou praticamente sozinho e hoje você administra mais de 11 granjas, né? Como que foi essa virada? É emocionante. Você dormir, levantar, você ver o seu grupo, você administrar um grupo, né? Porque hoje a gente tem tudo pelo celular. Você visitar as granjas, entrar dentro de um galpão, trocar ideia ali com o funcionário, manejo. Então assim, hoje eu sempre falo isso, sou grato a uma equipe que eu tenho. Eu tenho parceiros, sabe? Eu também falo funcionário, parceiro. Eu acredito que hoje na unidade Dourados eu tenho a melhor equipe no campo buscando resultado. Todo o prêmio que eu ganho do Super Agro, esse ano eu ganhei o prêmio de R$8 mil, eu faço a doação para a família da granja que ganhou. E eu imagino, Giló, que com toda essa estrutura, né, para coordenar isso não deve ser fácil, você precisa de muitos funcionários. Quantos funcionários você tem hoje aqui? E como que é, né, gerir essa equipe com tantos colaboradores e manter tudo funcionando bem? Então, isso é muito legal, porque assim, hoje eu estou com 12 funcionários, né? Tem 6 casais, cada um cuidando dos modal, família mesmo, morando nas propriedades. E aí você olhar para trás e falar assim, ontem eu era uma pessoa que trabalhava como diarista, né? Era um funcionário? Era um funcionário e hoje eu tenho uma empresa. Então assim, hoje para mim a suinocultura, ela é a minha empresa. Então eu sempre falo com eles, a gente troca ideia, muitas vezes a gente faz uma confraternização, mas do nosso portão para dentro, nós administramos como empresa. Tanto a minha cobrança com eles e eles comigo. Eu acompanhei ele mais ou menos uns 12 anos, né? E assim, ele é um cara que se preocupa muito com a mão de obra, né? Então assim, ele dá toda a condição, mas ele exige. Então assim, são funcionários extremamente preparados, a gente faz esse trabalho de acompanhamento, de treinamento, de orientação, para o cara ficar realmente um cara preparado, um cara que tomador de decisão, que joga junto, que informa, que avisa, que troca informação. Hoje com a tecnologia a gente consegue facilitar muito essa troca de informação. Vinícius é jovem ainda. Quando que ele entrou nessa história toda e como que ele te ajuda hoje, né? Como que ele contribui aí para a atividade? Um menino hoje com 18 anos, mas desde os seus 10, 12 anos dedicado, assim, na zona rural, gostava de mexer já com os animais, com granja, sabe? Organizado, ajudando em pátio de granja, uma visão para frente, seguro, né? Em todo sentido. Então, e agora, semana passada, a gente conseguiu, com uma granja que a gente já tem quitada, de abrir um cadastro e ele está sendo o primeiro alojamento Vinícius Cauã na integração da JBS. Então ele já é dono de uma das granjas. Isso, hoje ele já é produtor, fala para ele, constrói a sua história agora, porque o pai te colocou num caminho certo. E eu falei, Vinícius, estuda, faz uma faculdade, está fazendo veterinária. O pai não teve essa oportunidade, só que hoje eu tenho condições de estudar você, de você ser uma pessoa importante, formado, voltado para dentro da nossa atividade. Eu nasci já no meio da atividade, porque o meu pai já tinha essa atividade desde antes de eu nascer, então eu já nasci ali no corredor, olhando o manejo. Quando ele cuidava da granja, ainda não tinha funcionário, eu ajudava ele. Às vezes faltava funcionário, eu ia lá no lugar. Então eu percebi, tipo assim, nos meus 10, 11 anos, que era exatamente isso que eu queria. Um dia eu chegando da faculdade, já tarde, quase 7 horas da noite, o pai me chama para conversar, aí já dá aquele susto, né, e fala, opa, o que eu fiz? Aí ele, crescendo na atividade, ele olhou para mim e falou, ó, eu tô crescendo, eu reconheço o esforço que você faz, o esforço de você estar todo dia me ajudando, e eu te dou a proposta de eu te dar uma das granjas, que foi onde eu comecei, e eu te dar essa oportunidade de você começar. O José Anderson afastando da atividade, o Vinícius já vai estar pronto e preparado igual ao pai. Então eu, ela e o Vinícius, nós já é tudo dividido, cada um tem a sua responsabilidade dentro da atividade. Eu trabalho das 7 às 13, né? E em seguida eu volto para casa. Nós moramos uma distância de mais ou menos 7 quilômetros da cidade, então eu vou e volto todos os dias. A Isabela utiliza o transporte
e escolar. E quando eu chego, aí a gente tem a missão de casa, né, de dona de casa e tudo. Aí depois eu vou ver o que as meninas, que são as funcionárias, né, dos escritórios precisam, né, e eu dou um suporte para elas. E geralmente quando tem algum embarque, alguma coisa assim, depois que seria no período noturno, aí eu preparo, vou atrás, né, da alimentação, uniforme para as pessoas que vão carregar todo o transporte do suíno, né, e assim, eu fico nesse meio termo aí, quase que 3 turnos praticamente. E Giló, qual é o sentimento quando você olha para tudo isso aqui que você construiu até hoje? É uma alegria tão grande assim, porque assim, você olhar em números, então onde você saiu em 96, né, 330 animais, um galpãozinho, e hoje você chegar numa estrutura com 38 mil cabeças, com várias granjas, um patrimônio construído. Então assim, eu tenho que agradecer muito a Deus por chegar de onde eu cheguei com saúde, muito a Seara pela parceria, pelo todo o incentivo, a minha equipe, o meu extensionista, o Marco, que me incentivou muito. O Marco está aí entre os 4 anos, um dos melhores extensionistas da JBS, o meu gerente, o meu veterinário. Então assim, tem uma história por trás de pessoas que ajudou a fazer os resultados e fazer a coisa acontecer, com toda a integração, né? Agradeço a Deus pela luta que nós lutamos e estamos lutando. E estamos crescendo cada vez a mais, graças a Deus. Valeu a pena todo o sacrifício que nós fez. A suinocultura para nós, na verdade, foi uma virada de chave na nossa vida. Porque a gente passou muitos desafios no começo, às vezes, como ser humano, a gente pensa não vai dar certo, todo mundo está dizendo que não, e eu acho que pelo fato do meu esposo, ele ser persistente, corajoso, e ele, o Vinícius, a família impulsionando, ele sendo muito trabalhadores e corajosos, eu acho que isso foi uma superação. Então isso representa muito para a nossa família, porque foi uma virada de chave e isso mudou a nossa vida. Eu vejo a suinocultura hoje e no futuro crescendo muito, com investimento alto da Seara dentro da atividade, uma atividade que hoje está sendo bem remunerada, e eu acho que daqui até nos próximos 10 anos a suinocultura vai crescer muito, pelo menos é o que eu vejo na minha região. É algo que eu espero da geração que está entrando agora, sucessão familiar, de estar sempre empenhado, porque não tem como você administrar, você ser um bom produtor, ter bons resultados, se você não estiver focado na atividade. Hoje você se sente realizado? E muito, muito. Hoje eu me sinto muito feliz, muito realizado, com uma estrutura de homem, com uma família que eu tenho abençoada, 2 filhos abençoados, sabe? Com as minhas granjas e mais assim, eu amo o que eu faço. E olhando para frente, assim, quais são os seus planos e sonhos para o futuro? Da granja, da família também? A família é ver meus filhos igual estão crescendo e no dia da manhã casar e ver eles constituir uma família. Eu acho que esse é o desejo de um pai, de uma mãe, como tem o Vinícius, como eu tenho a Isabela, de ver eles constituir a família deles e você fala, ó, tá entregue, né? E estão bem. E na estrutura eu pretendo crescer junto com a empresa, né? E ver Vinícius também dentro da atividade, crescendo também, construindo granja, porque nós produzimos alimento, nós estamos uma das melhores empresas que produz matéria-prima para o mundo inteiro, né? A gente vê aí hoje a JBS expandindo, crescendo. Quem que não quer crescer junto? Nosso programa está acabando e eu estou aqui com a família Santos para agradecer. A gente passou um dia ótimo aqui, foi muito gostoso contar um pouquinho dessa história de 30 anos. E vocês chegaram até aqui, começaram pequeno e viraram um império, fruto de muito esforço, trabalho de cada um que está aqui. Parabéns a todos vocês. E eu quero deixar aqui, né, a marca do Interligados Vida no Campo para vocês sempre lembrarem da gente. Combinado? Com certeza. Obrigada. Nós agradecemos, recebemos com muito carinho a equipe de vocês. Espero que tenham gostado e levado um pouco de nós com vocês também. A gente adorou, gostamos demais. Obrigado, Juliana, pela oportunidade de a gente participar, né?
eu sempre acompanho a programação na televisão e hoje eu vejo que a minha história de 30 anos, com o meu crescimento dentro da suinocultura, poder levar para mais pessoas, né? Acreditar nos seus projetos de vida, que a coisa acontece. Então a gente está grato de coração. É isso, um momento de destaque, 30 anos, e hoje o Vinícius segue esse legado, né, Sim, Vinícius? vou cuidar, vou zelar e principalmente crescer nesse legado maravilhoso que o pai e o vô construíram nesses 30 anos. É isso, gente, eu adorei, espero que você em casa também. Tem um QR Code aí na tela, é só escanear que você vai direto para o nosso canal do YouTube e lá tem outras histórias inspiradoras no campo. Beijos, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau! Interligados, oferecimento Seara, Salsicha Seara, tudo fica bom demais.